Olá, pessoal! Estou aqui com mais um vídeo para vocês, um vídeo muito especial, ainda falando sobre prematuridade, que estamos aí no mês de novembro, dia 17, é o dia do prematuro, trazendo aí mais informações, testemunhos, né? E hoje, né, falando em testemunhos, eu estou com uma querida, preciosa, ela é uma amiga que eu a amo, para mim ela é um exemplo do tempo que eu tive lá, passando pelo processo de mãe de UTI. A Janete sempre foi um exemplo, mesmo na quietude dela, porque ela estava vivendo um momento um pouquinho mais avançado de tempo lá no hospital onde nos encontramos, mas ela sempre sorrindo, sempre feliz, apesar, né, das circunstâncias, tanto ela quanto eu, que estávamos passando. Mas ela, para mim, sempre foi não, tudo tem jeito, vai dar certo, né? Siga em frente, sempre tem algo que vai dar certo, que vai dar bom, né? E a Janete sempre sorrindo, trazendo isso, fez com que aqueles dias fossem dias melhores naquele lugar. Minha amiga Janete. A gente já começa a sorrir. Chorando, né? Depois. Eu tô aqui, eu confesso que é um pouquinho, né? Eu falo que eu fico um pouquinho nervosa, mas a gente já teve um momento de gravar um testemunho junto com você, mas hoje não é só o testemunho da Érica. Eu quero que você conte o seu testemunho. Ela vai contar aí da Eriquinha, mas eu quero que ela conte o testemunho de vida dela, sabe? Desde lá de trás, de antes da Érica, e até os dias de hoje, né? Quem é a Janete? Bem-vinda! Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E assim, falar, né, do meu milagre que eu vivo todo dia, no mês da prematuridade, é bem especial e bem importante. Não tem como eu falar e não me emocionar. Sim! Porque passa um livro, né, na sua cabeça. É verdade. Eu falo que, assim, ela nasceu com... Eu gosto de panetone. Ela nasceu com 590 gramas. Ou seja, um pouquinho mais que um panetone. Panetone, verdade. E menos que uma régua de 30 centímetros. Ela tinha 21 centímetros. 21? O João nasceu de 34, a Eriquinha com 21. 21 centímetros. Uau. Isso. E outra, 23 semanas, né? Prematura extrema. Extrema assim, do extremo. Extremo do extremo. E eram gêmeos. Conte um pouquinho disso. Só que o gêmeo dela acabou falecendo. Ele ainda nasceu um pouco maior assim, 630 gramas, com 23 centímetros. Mas ele acabou falecendo 4 dias depois. Sim. Então eu tenho um anjinho no céu. Na verdade eu tenho dois, né? Na verdade eu tenho dois. Pra contar dos dois e pra contar da Érica, tem que voltar um pouquinho mais. Sim. Eu tive meu primeiro filho no Japão e conheci meu marido lá até... Conheci lá, casei lá no Japão, tive ele, só que quando a gente viu que ele não estava se desenvolvendo igual as outras crianças, a gente resolveu voltar pro Brasil. Voltando pro Brasil, aí a gente descobriu que ele tinha uma doença chamada atrofia espinhal progressiva. Sim. E no caso dele, era o mais grave, o tipo 1, quando você descobre logo o bebezinho. Porque tem o tipo 3, por exemplo, que você descobre adulto. Você começa a perder as forças e tudo, né? E no caso dele, era o tipo 1, que era o mais grave, de bebezinho. De bebê. Então ele acabou precisando de traqueostomia, precisava, né, da ventilação mecânica, precisava de gastrostomia. Quando a gente foi para casa, né, que conseguiu levar ele em casa, a gente tinha todo um hospital em casa. Então... foi assim um processo, né? Até mais ou menos quase 3 anos, que foi quando ele faleceu. Sim. E como essa doença é uma doença genética, nossa, dava para ganhar na loteria, né? Eu e meu marido temos o gene, não desenvolvemos a doença, mas para a gente ter outro filho, a gente tinha uma chance muito grande que ele viesse com a doença. Então, o que aconteceu? A gente precisou passar pelo processo de fertilização in vitro. Não é um processo fácil. Não é. Não é um processo. Meu primeiro filho foi fertilização, não é fácil. Não é fácil. E foi na 4ª tentativa. Uau. Que aí conseguiu a Érica e o Luiz Inácio, que no caso faleceu. Então, assim, para
ter a Érica. Aí você teve que passar por laboratório para ver ali, fazendo a fertilização, eles viam, né, a possibilidade, né, o que poderia ser, o que não poderia ser, para poder implantar, né? Sim, é porque a gente teve que mandar para análise os embriões. Então a gente tinha que ter os embriões e tinha que fazer a fertilização com os embriões que fossem os saudáveis. Sim. Dos que conseguissem desenvolver, né, os saudáveis para implantar. Sim. Né? E aí a gente conseguiu na 4ª tentativa. Tava correndo tudo bem, né, na minha gestação de gêmeos. Acabei fazendo a cerclagem também, né? Para tentar segurar um pouco mais. E aí numa consulta, tava indo numa consulta, tava minha cunhada junto, indo também. E aí o meu médico falou: você sai daqui e vai para o hospital. Isso é um susto, hein? Porque mesmo com a cerclagem, estavam abrindo o colo. Então, a gente tinha que correr para o hospital. Sério? A gente correu para o hospital e acabei me internando naquele dia. Da consulta, eu saí do serviço, fui para consulta. Da consulta, eu não voltei. Você não voltou mais para casa? Não voltei. Aí tava lá já internada, né? Ainda bem que eu tava internada num hospital, assim, num hospital bom. Sim. Que tinha uma parte de neonatal muito boa. Porque nós tivemos esse privilégio, né? Graças a Deus. Porque se eu tivesse em outro lugar, ou talvez não tivesse nem conseguido sobreviver. Sim. E me conta aí, quando foi isso? Quando isso aconteceu? Isso aconteceu em 2015. 2015, né? Então, ela nasceu... Eu falo que ela é um presente, porque assim... Ela nasceu um dia antes do meu aniversário. Então eu falo que ela é o meu presente, né? Ela é. Porque de tudo que passou... viu, gente? De tudo que passou, eu até falo que o nome não tinha que ser Érica. Érica só, né? Ser Érica Vitória. Porque Érica Vitória. Do tanto de... Que coisas que ela passou. De história tem, tantas coisas. Porque nascer prematuro. Prematuro extremo. 23 semanas, o tempo que praticamente ficaria na barriga... A gente ficou no hospital. Ficou desenvolvendo, né? Ficou bastante tempo na incubadora. Quando saiu, que foi realmente para casa, tinha gastrostomia e precisava de oxigênio. Ela ainda ficou um tempo com oxigênio? Ficou uns mesezinhos, assim, com oxigênio. Então, no começo, realmente não foi fácil. Mas, assim, a vida de home care eu já estava até acostumada por conta do seu primeiro filho, Mas, né, começar de novo. Então foi aquela luta. Mas o que eu nunca perdi foi assim, a esperança. E eu nunca perdi a fé. Isso dava pra ver, gente. Quando encontrava com ela nos corredores, ou quando a gente almoçava, ela nunca perdia a fé. Nunca. Isso aí, isso mesmo. Que é esse apoio, na verdade, que nós mães damos, né, lá naquele ambiente. Porque sempre falei isso e é muito real. Lá são dois mundos. O mundo das mamães que chegam lá, que seu bebê é termo, né? Então vai ter, aí enfeita a porta, tem as lembranças, os parentes vão. E no nosso caso, da Janete, então, o meu foi de 26 semanas, 3 semanas depois, né? E o dela, 23, então, assim, é muito pequenininho. Então, assim, é um susto, né? Quando você chega lá e fala, você vai ter o seu bebê. Você fala, meu Deus, como assim, né? Como assim, né? E hoje, falar de 23 semanas é bem diferente do que há quase 10 anos atrás, falar de 23 semanas, né, Janete? Então, eles, graças a Deus, aí a medicina, a tecnologia vem avançando. Então, hoje, nascer de 23 semanas é um susto? Ainda é. Tem aí algumas coisas? Sim, ainda tem. Mas, pensa isso aí quase 10 anos atrás. É um sustão, né? É um sustão. E quanto tempo no total deu aí, Eriquinha, lá na UTI neonatal? Foi 9 meses lá. Mais e depois 3 no outro hospital, que ela saiu com a gastro e saiu com oxigênio. E aí foi atrás todo de fisioterapia, foi com encaminhamento para estar fazendo a parte de andar, para estimular a fala, para trabalhar justamente para ela começar a comer pela boca, porque com muito tempo ficou entubada, né? Então
foi indo um processo, né? Todo um processo. Não bastava ser prematura, não bastava ter esse processo da gastro. Foi em 2017, mais ou menos, aí eu descobri um câncer. Gente, teve um câncer. Eu descobri um câncer de mama, num daqueles exames de rotina, né? E o meu câncer era um câncer, no caso, maligno, né? Com um crescimento muito rápido. Você faz o exame, até você ver, você vai à imagem e aí já vai crescendo. Então foi uma questão muito rápida para estar tratando, correndo atrás, Sim. Ainda com uma criança pequena. Uma criança pequena, fazendo todos os procedimentos, todas as terapia, física, uma série de coisas. Mas eu falo que Deus é bom até nas horas que a gente tá muito atribulado, porque eu tava descobrindo câncer, eu já ia ter que passar por cirurgia, químio e rádio. E nesse tempo a Érica já tava comendo sozinha, assim, de comer. Quer dizer que ela já podia fechar a gastostomia. E aí, fechando a gastostomia, já poderia estar indo para a escola. Então, assim, eu poderia estar fazendo o meu tratamento mais tranquila. Então, ele sabe o que faz. Sim. Mas conta, antes de você entrar nesse assunto aí do câncer, que eu quero que você conte, como foi esse processo da Érica, da Eriquinha, para comer? Você levava ela na fono? Como que foi todo esse processo? Você ouviu alguma coisa que você falava assim, não, pode ser que mude isso, eu acredito que pode mudar, né? Então, assim, qual que era o seu olhar também para sua filha mediante a tudo isso? Conta aí um pouquinho do trajeto de tratamento, né, como mãe. Então, dela era um pouco mais, era a parte de aceitar mesmo os alimentos, o alimento, né? Então, quando a gente conseguiu uma forma que ela conseguisse comer sem estar rejeitando e conseguindo fazer esse processo até o final, né? De comer, não jogar nada fora. Então, aí a gente falou, bom, agora já uma parte já conseguiu. Alcançou, né? Uma etapa foi concluída e aí a gente pode fazer, então, o fechamento. Porque uma hora que você come pela boca, você não precisa estar ofertando pela gastrostomia. Então, aí a gente conseguiu fazer isso. Só que quando a gente tira a gastrostomia, geralmente ela fecha, natural, né? No caso dela, não fechou. Precisou passar por uma cirurgia para estar fechando a gastrostomia. Entendi. Mas nesse tempo de fechou a gastrostomia, a gente conseguiu que ela já fosse para a escola. E aí foi uma etapa, bem dizer, uma virada na chave para ela, né? Total, né? Um mundo totalmente diferente. Como foi a Eriquinha na escola? A professora dela, na época, até as professoras, até, elas lembram, né? Porque como ela estava ainda... Ela tinha começando a comer pela boca, então elas falavam, mastiga, sabe? E ela ficava... Super difícil mastigar, imagine, né? Quem tinha facilidade de ir para o outro caminho. Então, era toda assim, mastiga. Aí eu falava, olha, falei para a escola, né? Olha, ela foi uma prematura extrema. Aí eles, né, falavam, tudo bem, mas não tava esperando tão prematura, né? Sim. Aí quando eu falava, foi de 23, todo mundo assustava. Eu falava, menos que uma régua de 30 centímetros. Nossa, ainda, olha só a responsabilidade, hein, Janete? Mas eu falava, ela já passou por isso, agora é uma outra fase. Mas, assim... Ela vai ficar pequenininha ou ela vai crescer muito? Não sei. Porque ela nasceu prematura, mas isso eu já não posso mudar. O que a gente consegue fazer agora é corre. Tem acompanhamento com o médico? Vai no acompanhamento com o médico. Se precisa passar, sei lá, precisa agora passar com físio, vai no físio. Então, assim, o que a gente precisava fazer para os indo por etapas, né? A necessidade daquele momento, né? Então, aí você buscava aí os profissionais para auxiliar a sua filha. Gente, a Eriquinha é muito linda. E ela é uma figura. Pensa numa criança, assim, uma menina muito inteligente, muito esperta, né? Então, assim, nós somos provas vivas que quando Deus permite, fala assim, agora você vai lá para a terra, não importa a forma que você vai chegar. Você vai deixar suas mães de cabelos em pé, né? Mas você vai ser luz. E eles são muito, né? São crianças muito inteligentes, são crianças, assim, muito especiais, que nos ensina
todos os dias a superação. E até por isso eu entendo, né, que agora a Janete vai contar um pouquinho também como foi esse processo em meio a tanta turbulência de tratamento, de cuidados com a Eriquinha, ela enfrentar um câncer, né, um câncer de mama. Ela já explicou aqui que veio no momento onde a Eriquinha já estava na escola, porque Deus, né, ele é muito sábio, e ela já estava na escola e ela pôde fazer esse tratamento. Como foi esse tratamento para você? Ela conseguiu fechar a gastro com 2 anos, com 3 que eu descobri o câncer. A gente conseguiu colocar ela na escola, que já me deixou mais tranquila para falar, bom, ela tá na escola, nesse tempo que ela tá na escola, eu consigo cuidar de mim, consigo fazer o tratamento, né? Porque a gente se esquece, viu, gente? Mas isso foi num exame de rotina. Olha só. Foi num exame de rotina que você vê e aí você fala, nossa, aquele carocinho. Mas aquele carocinho aumentou, né? E aí foi toda a correr atrás de médico, correr atrás... eu lembro disso. Para fazer cirurgia, correr atrás para fazer... Porque assim, como ele estava crescendo muito rápido, eu tive que fazer a cirurgia. Fiz 2 sessões de químio primeiro, ele diminuiu um pouco, para depois fazer já a cirurgia e voltar depois para químio e depois fazer radioterapia. Sim. Então foi todo esse processo. Ainda bem que ela não lembra, né? Ela era pequena. Muito pequenininha. Ela não lembra, mas a parte que caiu o cabelo, né? Porque eu tenho foto. Sim. Aí eu falo, mamãe, e um dia, foi até engraçado, esses dias ainda, ela falou, mãe, então, você teve câncer de mama? Eu falei, nossa. Como você sabe? Você sabe? Você lembra? Né? E eu, assim, talvez eu devo ter falado, eu não sei, que ela lembra alguma coisa assim que... Ou falaram do Outubro Rosa e aí ela linkou alguma coisa assim, né? Pode ser, porque eles são muito espertos, né? Pode ser, porque ela falou, você teve câncer de mama. Nossa, assim, eu tive. Você era tão pequena e lembra disso? Não, alguma coisa deve ter assimilado aí, por ser Outubro Rosa. E como foi conciliar tratamento e tendo uma filha pequena que ainda requeria aí os seus cuidados? Como foi isso, Janete? Janete é só superação, tá, gente? A gente tem que contar com a família, né? Sim, nessa você hora. tinha uma rede de apoio boa. Muito boa, isso é muito importante. Depois eu vou dar um adendo na rede de apoio. Muito boa, graças a Deus. Então, tinha segurança para isso. Sim. Para ter o tratamento. Porque agora eu tinha que correr para fazer o tratamento. Para cuidar de você. Para cuidar de você. Porque se eu não cuido de mim, como que eu ia cuidar da minha filha? Não ia conseguir cuidar, verdade. Pois é. Sim. Então, uma rede de apoio muito boa. E isso daí foi a diferença. É essencial, né? A família, que é muito importante. E a escola, que foi a segunda, né? A segunda casa a segunda dela, que deu esse apoio. Que deu esse apoio total. Que segurou essa barra aí, né? Bom, falando de rede de apoio, o que a gente percebe no mundo que a gente viveu, né, Janete, ali de mães de UTI? Tem muitos pais, principalmente quando o filho tem alguma sequela referente aí a todo o processo de nascimento, ou que os pais, na barriga da mãe, já sabiam que o filho viria com algo, eles abandonam essas mães, essas mulheres. E é muito triste, porque se você já tem um bebê termo, você já passa por um momento, né, difícil, porque as suas emoções estão afloradas. Você imagine passar por uma UTI neonatal, um mundo desconhecido de boa parte das mulheres, né, e passar, né, aí a sensação de talvez você perdeu o seu filho e aí o seu companheiro que deveria estar ao seu lado não está. Então muitos vão embora. Quando a gente fala de rede de apoio, é muito importante. É muito importante o pai estar próximo. Às vezes, né, a maioria dos pais trabalham, mas tem os finais de semana, né? Aos finais de semana a gente vê um monte de pai lá no hospital dando apoio, né? Então isso é muito importante. Se você faz parte aí na sua família, tem um prematuro, acolha. Às vezes nós mães, nós não queremos muito falar, né? Não queremos muito algumas proximidades pela demanda de coisas que a gente tem, tanto física quanto emocionais.
Mas estar perto não necessariamente, às vezes, é estar perto de estar aqui, né? Mas às vezes é mandar uma mensagem, né? Olha, eu estou orando por você, tá tudo bem, né? Então, assim, essa rede também de apoio pode vir de outros meios, né? De uma mensagem, de uma palavra, acolher essas mães. Por quê? Não é fácil, porque a gente se cobra no sentido assim, poxa, eu não segurei, eu não consegui cuidar no início. Depois a gente aprende que não foi a nossa culpa, né? Então, assim, mas nesse início a gente se cobra, porque a gente colocou no mundo serezinhos que nós não podíamos tocar nele. Você podia tocar? Com quanto tempo você conseguiu tocar na Eriquinha? Conseguiu pegá-la? Olha, eu dei o primeiro banho nela quase com 10 meses. Olha, 10 meses de nascida, 10 né? 10 meses de nascida. Então você pensa que quando eu tava dando o primeiro banho, eu tava lá. Nossa. E ela já tava maiorzinha. E aquilo para mim era o primeiro banho. Sim. Então, eu brinco que, na verdade, é montanha-russa, né? Nossa. Então, a gente vive as emoções imagináveis e inimagináveis lá naquele lugar. Então, assim, apoie, cuide, abrace quando você puder, porque tem horas que a gente quer ser abraçada, né? Então, assim, do João, ali, lembrando de algumas coisas da UTI, eu lembro que ele ficou 43 dias entubado direto, né? Eu não podia tocar nele, né? Então, assim, e eu tinha um filho em casa, então eu tinha que dividir, né? As meninas falavam, você ainda tem um filho em casa, então eu tinha que ir embora e deixar ele lá, né? Mesmo não podendo tocá-lo, porque eu fiquei 3 meses sem poder tocar no meu filho. As poucas vezes que eu peguei no colo foi quando eles iam limpar a incubadora, trocar a incubadora. E aí elas colocavam, a primeira vez que colocou no colo, não sei se você lembra disso, a primeira vez que você pôde tocar. Então, foi um negócio que eu fiquei tão dura, que eu fiquei uma semana cheia de dor, porque era uma mistura de emoção e você não sabia se você chorava, se você sorria, mas você tá ali com aquele serzinho no colo todo conectado, né? Porque haja fio ali, é muita conexão, né? E não é algo fácil, mas por que eu escolhi também esse mês de trazer aí, né? A gente ouviu a doutora Michele, agora estamos aqui com a Janete para falar. Nós não queremos falar só do processo difícil que nós passamos, né? Inclusive, a Janete está aqui para contar de superação, é superação mesmo. O mundo prematuro não é um mundo fácil, legal, um mundo que nenhuma mulher quer passar, nenhuma mãe quer passar. Mas você ouvindo a doutora Michele no vídeo anterior e ouvindo hoje a Janete, a sua filha, há 10 anos atrás, que em fevereiro agora a Eriquinha faz 10 anos, você ouvir a Janete falar, contar por todo o processo que passou e a Eriquinha tá brincando, feliz, na escola, tem os amigos, né? É o presente maravilhoso, não só da Janete e do seu esposo, da família toda, né? Então, quando a gente olha para eles, a gente fala assim, uau, vitoriosos, né? Falam guerreiros, são mesmo, porque ainda é uma luta diária para eles, né? A luta não acaba. Pode mudar para alguns. Sim. Pode ter alguns outros acompanhamentos ainda, de repente, que a gente tem que fazer. Sim. Mas são lutas diárias. São lutas diárias. Eu falo assim, ela passa com a Eriquinha, no sentido dos tratamentos, de médicos. Eu tenho o João. O João, né, as sequelas da prematuridade do João foi a questão da coluna, né? A coluna dele, ele tem uma escoliose. Há 1 ano e meio a gente descobriu, então a gente faz tratamento há 7 anos nele. E também o quadril. O quadril dele, ele nasceu com o quadril fora do lugar, mas eram tantas coisas para se olhar que a gente foi uma coisa de cada vez. Então, o João passou por várias etapas, né? O primeiro foi a cirurgia do quadril, que foi algo muito difícil. E depois veio, a gente descobriu aí, né, a coluna e hoje a gente trata da coluna. Mas tudo tem como você resolver. Algumas coisas são mais difíceis, outras não. Então, nós estamos aqui
hoje para dizer para você, vai dar certo. Você vai conseguir, né? Vai conseguir, não vai, Janete? Vai conseguir, sim, você tem que conseguir, porque se você não acredita... Tem que acreditar. Né? Se você não acredita, que já é o primeiro passo, né? Você precisa acreditar. E eu, assim, acredito, e além de acreditar, eu ainda tenho a minha fé, né? Sim, então, assim, o que me faz dar forças para continuar... é a fé. É a fé. É a fé. Eu lembro que tinha umas mães, não sei se você lembra, com certeza, que procuravam no Dr. Google, que elas falavam que era Dr. Google, o que os filhos tinham. Eu, Vanessa, nunca procurei. Nunca, eu não sei você. Eu nunca fui, sabe por quê? Eu acho que por isso que a gente se identificou muito já, né? Eu me identifiquei muito com você, porque você veio primeiro. Porque eu nunca busquei. Simplesmente, quando a doutora abordava algo do João, eu falava assim... Ah, tá. Quanto tempo isso tem que acontecer, desenvolver? Por exemplo, a válvula do coração. Em X tempo, Vanessa, se não desenvolver, a gente vai ter que fazer tal procedimento. Eu ia para Deus, botava o grupo de oração para orar, sabe? Quem tem, né, a sua fé. Por quê? Porque a medicina, ela está ali. Eles estavam com, tanto o João quanto a Eriquinha, com total amparo. Mas a fé, ela move. E é a fé que nos sustenta também para nós estarmos lá todos os dias naquele hospital. Porque eu brinco que a minha entrada no hospital era automática, não sei você. Eu sabia, passava pela catraca, passava pelo corredor, aí quando eu não estava a fim de ver ninguém, eu subia pelas escadas, sim, né? E a pulseirinha que você... E a pulseirinha que é eterna, né? Aquela pulseirinha fica com a marca depois. Então, assim, não é fácil, né? Passar, não é. Aí a gente olha assim, quando a gente olha para trás, o João vai fazer 10 anos em junho, a Eriquinha vai vir primeiro em fevereiro. Mas quando a gente olha para trás, né, tudo que passou, igual eu comentei aqui, não olhei o Dr. Google, foi pela fé. E aí, quando teve alta, o que é necessário nesse momento? Ah, vamos para isso, agora é óculos, agora é isso. Então, é um passo, a gente aprende com eles que é um passo de cada vez. Um dia mesmo. É um tempo deles. Você que é mamãe de prematuro, que está nos assistindo agora, não fique comparando seu filho com os outros. Não dá para comparar. Não dá. O tempo é deles. E eles nos ensinam a esperar, paciência, que nós seres humanos a gente quer tudo imediato e os prematuros eles vêm nos ensinando isso. Tenha paciência, tenha fé, né? Vai dar certo. Eu tô aqui lutando, porque quando você imagina um serzinho lutando ali, né? Porque você olha tudo aquilo, aquela conexão toda, mas eles estão lutando muito, né? Para sobreviver. Então é assim... Quando você tem essa noção, né, da amplitude de tudo isso, aí você vai falar, uau, é isso, né? Então, assim, não perca a fé, não perca a esperança. Seu filho é único, a Eriquinha é única, o João é único. A pior das coisas é você comparar. Comparar crescimento, comparar se fala ou não fala, comparar na escola. Não compare, seu filho é único. Nós somos únicos perante Deus, então o seu filho também é único. Então, o que apresentar conforme está lá no hospital ou quando sai, você vai ser direcionada. Se você tem uma pulguinha aí atrás da orelha, que nem a gente aprendeu, vai atrás, vai ter solução e vai dar certo. Então aqui, hoje a gente está para falar superação. Então, Janete passou aí, né, com seu primeiro filho, que é um anjinho que está lá com Deus, o gemelar da Eriquinha, que está lá também com o Papai do Céu, e ela está aqui, né, mostrando, olha, estou aqui, a fé me moveu, a esperança. E a Eriquinha, né, com todo o processo, o câncer que ela também venceu. E me conta que isso daí é uma coisa também que eu acho um máximo. Quando passa o vendaval e as mulheres se reencontram ou retomam o que tinha deixado lá atrás. Você foi retomar suas artes, né? Seu artesanato, ou você se encontrou neles em meio a tudo isso? Eu me encontrei nele, porque de formação eu me formei em turismo. Eu me formei em turismo e aí comecei a fazer
artesanato, porque eu falei, eu quero fazer alguma coisinha pra Érica, pra ver, né? Que eu fazendo. Porque assim, quando você faz alguma coisa, né? Eu gosto muito de presentear com as coisas que eu faço. Sim. Então, aquilo começou a me dar muito prazer. Começou a me completar numa parte que já estava faltando, né? Que era ter essa questão de eu posso fazer alguma coisa também. Sim, porque a gente se esquece um pouquinho da gente, né? Que é necessário também, né? E aí acabou virando assim essa parte de tipo quase uma terapia, né? Não preciso nem pagar porque o tempo que você tá, eu pelo menos, né? Falando assim, do tempo que eu tô costurando ou do tempo que eu tô lá bordando alguma coisa, né? Que eu tô fazendo alguma coisa, totalmente porque eu trabalhei a parte pra fazer isso, né? Então eu fico lá concentrada naquilo, né? Então é uma parte assim, uma terapia, pra mim uma terapia. Pra mim, uma terapia. Fazer o artesanato, o que eu faço, né? Pra mim, deixou, assim, uma terapia e uma parte de escape, vamos dizer, né? Porque aí eu, pelo menos, não preciso pensar nas outras coisas. Né? Pelo menos naquele momento onde você está ali com as suas coisinhas, né? Que aí fica na parte da concentração. Né? Você se concentra, consegue concentrar. E isso daí acaba dando uma outra visão pra você, né? Você pode fazer alguma coisa que não seja só aquela que você estudou. Eu estudei turismo. Eu também estudei turismo, gente. E nunca atuei na área. A Janete, acredito que sim, mas eu nunca atuei na área. Eu atuei um ano ainda na área, tudo. E aí depois de um ano atuando, aí eu falei, não, eu quero ir pro Japão. Daí que eu fui impregnada no Japão. Daí que eu fui pro Japão, aí tudo aconteceu. E aí tudo aconteceu. Vida. E tudo aconteceu, porque fui pro Japão solteira, voltei casada, depois eu voltei de novo com meu filho. Então, foi uma guinada total. E como que, assim, qual a sensação, né, sua, mediante a se descobrir no artesanato? Quando você falou assim, uau, isso aqui é gostoso, é prazeroso, eu me encontro aqui. Como que você se sente? E ainda consegue vender suas coisas, né? Depois fala o nome aí. Depois a gente vai deixar tudo direitinho depois no vídeo para vocês. Como que é essa sensação pós tudo isso e você se reencontrar aí na sua arte, no seu artesanato, como mulher, enfim? A parte que agrada agora, né, que é de fazer assim, ele não tem aquela pressão, porque o que a gente tinha, eu não sei, eu sentia isso quando eu trabalhava, né, que eu tinha muita pressão. Você tem que cumprir meta disso, você tem que fazer isso, e eu não tenho isso mais. Então, o fato de não ter a pressão psicológica aí, né? É uma pressão. Ela permite que você consiga fazer as coisas mais deixar as coisas mais leves. E assim, eu não preciso de ter tanto dinheiro. Eu preciso de ter uma vida com qualidade. É isso aí. Só isso. É só isso. Exatamente. É só isso que eu preciso. Eu não preciso de mais nada. Só uma vida com qualidade. Sim. Qual é o nome da sua obra de arte? Coisinhas da Já. Tem muita coisa legal. Depois vocês seguem ela lá no Instagram. Eu quis trazer a Janete. Como eu disse no início, ela foi um exemplo, né? Eu lembro, assim, claramente de uns momentos muito difíceis, né? E ela sorrindo ali pra mim e falando, vai dar certo, né? Porque ela já tinha passado por aquelas etapas, né? E eu também pude falar para outras mães, né, que ia dar certo. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Os nossos filhos estão maiores. Hoje, né, os 2 com 9 anos. Mas você, mãe, você também é uma mulher, né? Eu sei que não é um processo fácil, né? Tem dias que são muito mais difíceis, outros são mais suaves. Mas chega uma hora, tirando aquelas mamães que tem que ter um cuidado, né, para sempre, no sentido de uma sequela do filho prematuro, né? Porque cuidado de mãe é para sempre, com todos os filhos, seja termo, seja prematuro, mas você pode se reencontrar. Ah, mas meu filho faz terapia todos os dias. Ué, o que você pode fazer num tempo de espera de terapia, né? O que você gosta de fazer?
né? Seja gravar um vídeo para motivar, incentivar, trazer uma palavra para uma outra mulher, seja fazer um artesanato, às vezes, né, um crochê, um tricô, porque o João hoje, o tratamento dele é mais espaçado, mas quando não eram todos os dias. Então, tinha vezes que eu podia entrar e tinha vezes que eu ficava na sala de espera. E na sala de espera você tem um tempo, você pode fazer algo para você. Porque se a gente embarcar nos sentimentos que rolam mediante ao processo que a gente passa, a gente se afunda, né? Então, o que nós, né, temos para te falar hoje? Não é fácil, realmente não é. Mas você vai ter que olhar para si e falar, vou conseguir, né? Essa etapa aqui está um pouquinho difícil hoje, ok, mas eu posso conquistar outras coisas como mulher. Porque é difícil, né? Nós temos, quando nos tornamos mães, a gente vira uma leoa. Então a gente quer defender os filhos, a gente quer cuidar, quer ficar ali. Mas quando eles vão para a escola, eles começam a dar uma voada, né? Então já não estão mais na nossa asa. A gente chora, eu chorei muito. Quando os meus filhos foram para a escola, eu falei, agora eu não controlo mais isso. E aí você? Estamos na luta, ainda estamos, mas eu tenho a minha, a Janete tem a ela, e você também tem que se olhar. E o que você pode fazer? Né? A Janete se encontrou no artesanato, ali nos bordados, e você? Eu passei aí por um processo, fui trabalhar um tempo fora, mas eu fiquei muitos anos, né, desde o meu primeiro filho, que eu não trabalhava mais, muitos anos afastada. Esse meu outro trabalho me trouxe um horizonte, só que eu sou muito família, sou muito ali, né, de acolher, e eu percebi que eu estava muito ausente da minha casa, da minha família. E eu falei, e aí? Como se reinventar, né? O que eu posso fazer? Né? Então, eu estou aqui, a Janete com seus trabalhos artesanais, eu estou aqui com um novo projeto, né, para falar para mulheres, vários assuntos. Esse mês é prematuridade, mas são vários assuntos abordados para mulheres, para você que é filha, mãe, esposa, para nós mulheres, né? Eu quero incentivar, trazer para você, mulher, que você consegue, né? Não importa as circunstâncias, a gente está falando aqui da prematuridade, mesmo passando por todo o processo aí, né, ao longo desses anos, com os nossos filhos que foram prematuros, nós estamos aqui, né? Estamos aqui para falar para você, vai dar certo, você vai conseguir. Você busque algo que você goste, não precisa ser numa empresa. Eu sei que muitas mulheres precisam ir para uma empresa, né? Infelizmente, lá na UTI, a gente viu o desgaste dessas mães que tinham que voltar para o trabalho, né? E hoje a gente sabe que depois de anos de luta, a gente tem aí, né? Hoje a lei dá aí um subsídio para essa mãe. Porque imagina, a mãe tem licença no máximo de 6 meses e a filha fica lá 9 meses. E aí, o que você faz, né? Então, assim, eu sei que tem mães que precisam voltar para a empresa, mas mesmo você voltando para a empresa, eu sei que a culpa bate, mas quando é necessário, né? Porque eu sei que tem mamães que são necessários, né? Que elas são o pai e a mãe de casa, não se culpe. A culpa, ela deixa um sentimento muito ruim dentro de nós, né? Eu tenho certeza, se você quando chega em casa tem um tempo de qualidade, nem que seja uns 15 minutos, uma vez eu ouvi isso de uma psicóloga, nem que seja 15 minutos de muita intensidade, de qualidade com seu filho, ele vai ter memórias afetivas desse tempo, né? Porque Deus sabe que você precisa ir para fora, você precisa colocar aí o alimento para o seu filho, né? Graças a Deus nós temos esse privilégio de poder exercer algo que a gente gosta, né? Que é prazeroso, que é uma terapia. E para você, mãe, que precisa ir para o mundo, né, do dia a dia, não se culpe, né? Tenha tempo de qualidade com seu filho. E um dia ele ainda vai falar, mãe, obrigada pela mãe que você é, né? Então não se culpe, a culpa é muito ruim.
Não é, Janete? A culpa é muito ruim. A gente se culpa num período, mas quando a gente entende que isso não é bom... Quando a gente entende que isso não é bom, que é o processo que a gente consegue fazer essa mudança de chave. Uhum. Não é bom, mas se não tá fazendo bem pra mim, isso também não é bom. Não é bom, né? Pra ninguém, então, né? Não é bom para os nossos filhos, para nossa família, para ninguém. Exato. E aí você falou tudo. Tempo de qualidade com a família é essencial. É essencial. E assim, quando os filhos que vêm prematuros, a gente passa uma boa parte do nosso tempo com eles, né? Então, um alerta aqui para as mamães que têm filhos mais velhos, né? Cuide deles também. Eu sei que não é fácil, porque a demanda, principalmente no início do filho mais novo, né, que nasceu prematuro, é muito grande. Mas se atente ao mais velho, né? Porque eu percebi isso e ao longo do tempo, às vezes eu acho assim, superou. Não, né? Então, porque o mais novo ainda não tem o tratamento, né? Então às vezes o tratamento do João é em outro estado. Então, às vezes, ele queria estar porque achava que a gente estava passeando, até que ele foi e viu e não quis ir mais, né? Então, assim, cuide também. Tenha um tempo de qualidade com o mais velho, que é necessário, né? Porque ele também não tem noção, né, desse processo, desse mundo desconhecido. A gente precisa cuidar do outro, mas a gente também tem um outro, né? Então, tem esse olhar com leveza. Eu sei que não é fácil, eu tô falando isso, mas não é fácil. Mas busque isso diariamente. Para quê? Para que as coisas aconteçam mais naturais e você não se cobre, né? Quando olhar o seu mais velho e falar, poxa, hoje eu não consegui. Não conseguiu hoje, mas amanhã você vai lá e tenta ficar mais um pouquinho, né? Dá atenção também um dia. Eu brinco que lá em casa, de tempo em tempo, tem o dia do fulano e o dia do ciclano. Então, vamos lá, né? Esteja intenso ali com cada um deles. Mas superação sempre, né, Janete? Superação. O que você tem aí para falar aí para as meninas? De superação, eu acho que assim, é só não perder a fé. Eu acho que é só isso. Se você tem a fé, você consegue superar. No meu caso, que foi o câncer. No meu caso, que foi 2 anjos no céu. 2 anjos. Processos de fertilização in vitro, que para mim não foi fácil. Pra mim também não. Então, assim, se eu não tivesse a fé, não tinha nada. Eu falo que tudo começa com Deus, né? Eu não falo de religião. Vocês não vão me ver nunca falar de religião, gente. Mas eu sempre falo de Deus, né? Da fé que a gente tem que ter, né? Porque quando você tem a fé, mas eu não tenho fé, mas não precisa ter uma fé gigante, porque às vezes a gente se cobra que tem que ter uma fé gigante, uma fézinha, né? Tiquinha, porque às vezes no momento que a gente está passando, a gente quer estar ali. Não acredita em nada, né? Acaba não acreditando, mas tem que acreditar. Tem que acreditar. O primeiro passo é acreditar. O primeiro passo é acreditar, ó. O primeiro passo é acreditar. E que tudo passa, não é? Eu falo que tudo passa. E antigamente eu ouvia muito assim, você não vai receber nada que você não consiga suportar. Isso é muito real, né? Quando a gente tá passando ali nos momentos, a gente fala assim, não vou aguentar isso aqui não. E aí quando a gente vai ver, a gente passou. Aguenta, você passou e ainda você conseguiu uma lição daquilo. Isso é importante também. Porque às vezes a gente passa por momentos muito difíceis, supera esses momentos e o que acontece? A gente, depois que passou, a gente esquece e não aprende. Então eu falo e eu tenho certeza que tem mamães aí que perderam seus queridos, né? E eu falo, é um sentimento fácil? Não é, não deve ser. Só de imaginar, né, já dá. Mas quando você para e fala assim, uau, eu creio, eu tenho fé, né, que ele veio por um tempo aqui na Terra para trazer algo especial para as nossas vidas, não é isso? Você aprende. Você aprende, não é? Um filho que foi, ele não cobre o outro que veio. O lugar dele tá lá. Mas a lição que ele deixou para você fica para a vida. Fica para a vida. Eu tenho uma amiga que faleceu um filho antes de completar 1 ano.
E ela fala assim, não existe ex-filho e nem um filho substitui o outro, não é? Então a Janete tem 3 filhos, não é assim? São 3 filhos. Então é isso. É fé, nunca perca esperança. Lute não só pelos seus filhos, mas lute por você também, né? Busque se reencontrar como mulher, que é tão difícil. Quantas vezes a gente anda assim, né? E olhe no espelho, passe um batom, né? Pra dar um up, porque eu brinco assim, hoje eu tô de coque, eu brinco, né? Porque tem dias que a gente tá só daquele jeito. Mas que isso não seja uma rotina. Busque se olhar, busque se cuidar, né? Busque mesmo, porque aquilo também que a Janete falou quando ela teve câncer, eu fui tratar de mim, porque se eu não tratar, como eu ia cuidar da minha filha, né? Então é isso, se a gente ter o entendimento que a gente precisa cuidar da gente para poder cuidar bem ao nosso redor, então tudo vai ser diferente. Janete, amei estar aqui com você. Eu falei para ela que quando eu fico mais nervosa, de 2 uma, eu choro muito ou eu não choro, mas aí depois eu choro. Mas a Janete é lição de vida pura, né? Então, se você... eu perdi um bebê, ou tô passando pelo processo da prematuridade, tô passando um momento muito difícil. Somos testemunhas, né? Então aqui eu gosto sempre de testemunhar, né? Que você consegue, vai dar tudo certo. Deus prepara profissionais para cuidar dos seus filhos. Não preparou para a Eriquinha? Porque preparou para o João. Deus prepara. Mas eu não tenho condição de ir. Dentro das suas condições, Deus prepara, né? Prepara para o seu filho, prepara para você se cuidar, Ele prepara, porque Ele é um pai e Ele cuida das nossas necessidades, né? Então, assim, muito obrigada. Você é muito especial, sempre vai ser, de verdade, assim, muito. Eu tenho um carinho muito grande. Claro que tem outras mamães, né, com histórias maravilhosas. A gente tem mamães aí de histórias que, que, né, as crianças superaram, outras estão ainda no processo, né? Quando a gente tem os nossos encontros anuais, né? Nem sempre dá certo de todas estarem, mas ainda tem mamães que lutam, né? Mas só gratidão. Você, para mim, eu sempre vou lembrar, você foi essencial na minha vida. Por isso que, meninas, elas estão representando vocês, viu? Tem um grupo grande aqui, tem um grupo grande, né? No nosso grupo, quantos tem lá, mais ou menos? Umas 30, mais ou menos? Não, tem bastante, gente. Que persistiram, é que tem... Você ainda acompanhou outras meninas, tem, né? outras ainda, que vocês ainda acabam não conhecendo. Que eu acabei não conhecendo, porque você chegou em fevereiro, eu cheguei em junho lá, né? Então, você já acompanhou mais. Então, assim, meninas... Janete está representando cada uma de vocês. Muito obrigada por compartilhar da sua vida. Depois, quando encerrar o vídeo, nós vamos colocar aí o Instagram da Janete. Comprem, agora é Natal. Compre lembrancinhas aí para sua família, para os professores, da nossa amada Janete. Além de terapia, vai ajudar muito, né, Luete? E é isso, meninas. Muito obrigada. Nos vemos aí em breve no próximo vídeo. Foi um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Mais uma vez, obrigada, Janete. Muito obrigada. Tchau.